bem-vindo a mais um programa Fides Reformata, a sua revista eletrônica de teologia na internet. A Fides Reformata é a revista teológica do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, publicada desde 1996, que aliás teve como primeiro articulista o Dr. Mauro Meister, num artigo sobre o qual nós já conversamos num programa da primeira temporada do Fides Reformata Online, desse nosso programa. E hoje, de novo, nós temos o privilégio de receber aqui o Dr. Mauro para falar a respeito do artigo Deus tornou o mal em bem? Uma avaliação da tradução de Gênesis 5:20, artigo publicado em 2012. Seja muito bem-vindo, Dr. Mauro. Muito obrigado, Dr. João Paulo. É muito bom estar aqui mais uma vez para tratarmos desses nossos temas teológicos. Teológicos que têm implicações práticas enormes, né? É verdade. Como sempre. Toda boa teologia, Dr. João Paulo, ela é prática. Eu já falei em outros lugares dessa minha briga, né, que a gente costuma dividir a literatura paulina em duas partes, né? Tem uma parte teológica e uma parte prática. Eu costumo dizer assim, para mim não está bom isso não, porque isso é quase como dizer que teologia não é prática. E a boa teologia, na sua natureza, ela é prática. Então, a teologia da justificação e da santificação, ou qualquer outra, sempre tem o seu elemento prático. Isso aí. Sobre o que é esse artigo, Dr. Mauro? Então, esse artigo é sobre a maioria das nossas traduções para o português desse específico e muito conhecido e citado versículo no qual José está conversando com seus irmãos. Só para contextualizar, né, na história de José, a gente tem todo o encaminhamento desde o problema inicial, do conflito de José com os irmãos intentam matá-lo, depois colocam ele num poço, depois o vendem como escravo no Egito, ele vai para o Egito e ele prospera, e aí depois uma grande fome vem, e os irmãos vão lá para o Egito. Nesse contexto, eles fizeram mal para José. Eles não reconheceram José no começo, depois José se dá a conhecer e os acolhe no Egito. E tem o elemento aí do pai. O pai é o protetor que protege os irmãos. E aí o pai, no fim da história de Gênesis, morre. Quando o pai morre, os irmãos ficam com medo de José retaliar o mal que fizeram. E aí, quando eles vêm, olha, e é engraçado porque eles chegam com uma história, olha, nosso pai disse que era para você tratar a gente bem. Eu não vi essa parte do pai falando, mas eles chegaram e aí José pergunta, por acaso eu estou no lugar de Deus? Essa pergunta é importante. Eu não estou no lugar de Deus. E aí José diz, aquilo que vocês intentaram para o mal, Deus o intentou para o bem. Quando eu escrevi esse artigo, nenhuma tradução brasileira contemporânea refletia o texto hebraico original. Que é isso que você acabou de citar. Esse que eu acabei de citar. Os textos, tanto das mais populares, tanto da ARA, quanto da NVI e outras várias traduções, todas elas tinham a seguinte tradução, mais ou menos assim, né? Aquilo que vocês intentaram para o mal, Deus o tornou, Deus transformou em bem. E isso virou um bordão na boca dos crentes e dos pastores. Acontece uma coisa ruim, não preocupa não. Deus vai pegar o limão e vai fazer uma limonada. Essa é a teologia popular por trás dessa tradução que na época estava muito mal representada na língua portuguesa. Anos depois, agora, isso já foi modificado, porque já surgiram traduções na língua portuguesa que corrigiram
pelo menos parcialmente, a tradução. Uhum. Então, essa primeira tradução que eu falei, que é correto, Deus intentou, ou vocês intentaram o mal, Deus intentou o bem. Ou seja, não é que Deus pegou uma situação ruim e tornou-a boa, mas aquela situação ruim, ela fazia parte dos planos e dos projetos de Deus. De novo, dentro da nossa teologia sistemática, a gente fala de agentes. O Uhum. agente não é Deus, o agente são os irmãos. A motivação é dos irmãos. A mesma coisa depois vai aparecer em outros textos da Escritura. O agente do mal que não escapa do plano de Deus. Então, aquilo que eles intentaram para o mal, na verdade, fazia parte do projeto de Deus para colocar José naquela posição que ele foi colocado e para resgatar o povo, porque ele foi o agente, o instrumento de resgate dentro daquela situação. Enquanto você falava, eu chequei rapidinho aqui a NAA, e a NAA também coloca o tornou, né? Tornou, não consertou. No português, hoje, que eu saiba, eu não estou por dentro de todas as traduções, mas tem a chamada tradução brasileira, que na Também verdade da Sociedade Bíblica do também da Brasil. Sociedade Bíblica do Brasil, que é uma tradução do começo do século passado, que caiu em desuso e que foi atualizada em 2010, e nessa atualização ela foi republicada e ela traz o texto corretamente, né? Aquilo que vós o intentastes, Deus o intentou para o bem. Então, essa é uma delas. E a outra tradução contemporânea que faz isso é a NVT, a Nova Versão Transformadora, que é uma tradução bem dinâmica, na verdade. Ela também fez essa correção do texto de Gênesis 50:20. Está para sair uma nova versão internacional. Vamos ver como é que eles vão fazer, não é? Eu até consultei alguns dos tradutores, mas eu não tive ainda a resposta sobre o livro de Gênesis. Mas eu pesquisei em inglês, boa parte dos textos em inglês mantém a fidelidade ao texto. Eu não consegui no artigo, na época da pesquisa, identificar exatamente o momento em que isso mudou nas traduções brasileiras. Eu consegui identificar que a João Ferreira de Almeida, lá dos anos 1800 e alguma coisa, ela tinha a tradução original fiel. Correta. Uau. Em algum momento, nesse período, a tradução foi modificada e a gente não sabe as razões. O que eu imagino é que sejam razões de natureza teológica. Por quê? Porque esse é um texto que reafirma, que confirma muito o conceito calvinista da soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre a história, e que Deus dirige a vida e a história do seu povo de acordo com o seu querer, né? De maneira muito clara, objetiva, né? Então, mas eu não sei dizer por quê. Eu não estou dizendo, por não vezes, me comprometo. Por vezes, a teologia do tradutor interfere na tradução. Com certeza, né? Primeiro, não existe tradução perfeita, nenhuma. Toda tradução, ela envolve vários elementos interpretativos que envolvem, inclusive, a transposição cultural, né? Então, traduções, elas sempre serão interpretativas. Até a própria leitura do texto original envolve interpretação. Eu vou interpretar. É lógico que quando eu chego no texto original, quando eu chego lá no hebraico, no caso aí, né, e eu encontro a mesma palavra, intentou, né, é mais difícil de torcer a interpretação. Agora, quando eu chego numa tradução que diz vocês intentaram para o mal e Deus tornou um bem, a pessoa que não leu o original, ela vai ter uma ideia diferente daquilo que o texto original fala. Então, houve em algum momento uma interpretação que certamente não é uma interpretação calvinista do texto e que fez com que o texto fosse alterado mesmo. Então, as nossas melhores traduções encontram esses problemas, né?
e aí outras traduções vêm no processo e elas podem fazer a correção. Mas boa parte das traduções americanas, por exemplo, elas mantêm esse sentido original. Foi no português, outras línguas também acontecem Claro. isso, mas em geral essa tendência nas traduções americanas Isso permanece. desacredita as nossas traduções? Ah, eu acho que existem diferentes necessidades que a gente precisa olhar para responder essa pergunta, né? Em geral, as nossas traduções são muito boas, né? Nós temos excelentes traduções no português, as nossas tradicionais, ARA, a corrigida, e outras que não são da sociedade bíblica também, são boas traduções. E o que eu recomendo sempre ao leitor é uma leitura comparativa. Uhum. É comparar tradução com tradução. Porque aí, se você não tem o conhecimento da língua original, você pelo menos tem fontes diferentes que Uhum. te mostram nuances que são necessárias do texto. Então, nossas traduções são boas, nenhuma é perfeita, e até ao ler o original eu vou fazer algum tipo de interpretação, Uhum. tá? Por isso que é tão importante a gente ter uma boa teologia bíblica solidificada, uma boa teologia Sistema. sistemática solidificada, para nos dar maior condição de fazer uma leitura profunda do Uhum. texto. Abrindo um pouquinho o assunto, fala um pouquinho sobre teorias de tradução, por favor. Acho que vai ajudar o ah, nosso amigo que está lá em casa a entender melhor por que tantas versões em português, por exemplo. Ok. Ah, basicamente, eu vou fazer uma divisão dupla só aqui, bem simplificado, tá? Uhum. Né? A gente tem tentativas de traduções que são mais literais, e aí depois você entra num campo de traduções que são dinâmicas, e depois você pode entrar num terceiro campo, que são as chamadas paráfrases. Uhum. Então, três grandes blocos. A tradução que a gente chama de literal e as nossas traduções ARA, eh, a corrigida é a mais literal delas, Uhum. depois agora a NAA, né? Elas são traduções que seguem essa busca da Literal ou literalidade, formal. que são chamadas de traduções formais. O que acontece? Quando você pega uma língua e você vai traduzir para outra língua, a sua necessidade do resultado do trabalho que você vai fazer é trazer a mensagem de maneira mais fiel possível daquilo do texto original. Uhum. Só que aí você começa a entrar nesse campo das lutas e dificuldades. Então, por exemplo, uma determinada língua, igual o hebraico, vamos para o hebraico. O hebraico, ele trabalha com uma formação da estrutura da sentença que normalmente é verbo, sujeito e objeto. Então você começa a sentença com o verbo. No português, você começa com sujeito, verbo e objeto. Então, quando você vai traduzir, o que você faz? Alguém que pensa com a cabeça da tradução formal mais literal, né? Uhum. Você vai tentar fazer a tradução da maneira como acontece, como aparece no texto hebraico. E disse Deus. E disse Deus, não é? Ah, em português, a forma comum é Deus disse, não Uhum. é? Ah, então, você pode ver que a própria Ara vai usar isso constantemente. Uhum. E disse Deus, etc. Ela é mais formal, mais literal. A corrigida, no caso, ela tenta manter mais ainda a formalidade da tradução, inclusive na ordem das palavras de uma determinada sentença. Se você pegar algumas versões da corrigida, você vai ver que tem algumas palavrinhas
ou que estão em itálico. Uhum. Aquelas palavras, elas não aparecem no texto original, mas eles querem dizer, olha, isso não aparece no texto original. Mas para fazer sentido na língua portuguesa, eu tenho que pôr esse verbo aqui, senão não Uhum. faz sentido. Por quê? Porque no hebraico é fácil você omitir alguns verbos, Uhum. né? Você usa a frase mais simplificada e você omite o verbo ser, por exemplo, ele é omitido muitas vezes. No português eu tenho que colocar lá. Aí aparece em itálico para dizer isso aqui, a gente precisou acrescentar para fazer sentido. Uhum. Quando você parte desse campo, né, da tradução formal, que é mais literal, e passa para o campo das traduções dinâmicas, esse tradutor, a intenção dele é dizer assim, não, eu quero um resultado melhor aqui. E esse resultado melhor envolve eu fazer uma interpretação desses termos aqui para essa cultura, para essa língua. Então ele já embute algum tipo de interpretação no processo De tradução. de tradução. Então, é o que chamam de equivalência dinâmica e assim por diante. E essa equivalência dinâmica, ela vai se estendendo, vai se estendendo, Uhum. vai se estendendo, que chega num tempo que esse dinamismo ele já não, não corresponde mais tão exatamente ao texto, ao ponto de virar uma paráfrase. Uhum. A paráfrase é o que eu entendo do texto e eu coloco numa linguagem bem diferenciada, né? Uma paráfrase é Bíblia? Eu não considero paráfrases como uma leitura da Bíblia, porque ela passou por tanta interpretação do indivíduo que traduziu que ela pode me levar para um rumo teológico diferente, como a tradução em si que a gente acabou, Uhum. que é o alvo desse artigo, Ela é né? mais um comentário bíblico do que um texto bíblico, Quase assim. que sim, né? Quase que sim. Eu me lembro quando lançaram essas versões contemporâneas, Uhum. chamada Bíblia na linguagem de hoje, a Bíblia na linguagem de hoje, que foi lançada lá na década de 80, 90, né? É ultra dinâmica, Uhum. né? Eu acredito que ela nem é mais usada. Eu não tenho certeza, eu estou falando aqui. E depois surgiu a nova tradução na linguagem de hoje. Essa sim é uma linguagem bem contemporânea, mas ela ainda é bem mais próxima do Uhum. texto original do que outras traduções que existem, que são ultra dinâmicas, Bíblia Viva e etc. Eu nem sei mais o que está no mercado Uhum. exatamente Uhum. dessas Bíblias, né? E aí depois a gente tem outros produtos aí, como por exemplo a mensagem, né? A mensagem é uma paráfrase, Uhum. Total. que é uma paráfrase completa, que tem hora que você olha lá e fala assim, não, mas espera isso, eu não estou vendo isso aqui no texto Isso. bíblico, mas o autor interpretou daquela maneira. Pode ter utilidade? Claro, tem muita Uhum. gente que lê e gosta, né? Porque já recebe o produto mastigado, já Uhum. recebe uma interpretação do texto ali nessa E às leitura. vezes é uma interpretação correta. Sim, sim, Aham. não estou dizendo que é necessariamente errada, Aham. Aham. né? Até porque a gente vai discordar de diferentes interpretações, mas tem Uhum. hora que eu acho que pula pula os parâmetros, né? Perfeito. Foge dos parâmetros, Uhum. então eu não costumo recomendar. A nova tradução na linguagem de hoje, ela pode ser muito útil, por exemplo, para um novo convertido, Uhum. que não tem cultura, que não tem linguagem, que não tem bagagem bíblica e que vai ler o texto bíblico e ali ele trava, Sim. né? A gente costuma dizer para o novo convertido, leia o Evangelho de João. E eu fico pensando na cabeça dessa pessoa que não tem nenhuma bagagem, É. né? O tanto de pesquisa que ele vai ter que fazer para entender um versículo. E Sim. no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e assim por diante, Perfeito. né? É muita bagagem. Aí a leitura dele, se ele quiser de fato entender aquilo, ela não vai fluir. Sim. E às vezes uma tradução mais simplificada em algumas coisas, ela vai trazer um caminho, né,
um caminho mais fácil para essa pessoa. Um dos problemas dessas traduções dinâmicas é que muitas vezes elas, elas trocam termos clássicos da Bíblia Uhum. e termos teológicos da Bíblia por interpretações que às vezes não tem nada a ver, Uhum. né? Então, tem terminologias na Escritura que se eu trocar, elas vão Sim. perder o seu sentido. Eu não posso trocar a palavra justificação, eu não posso Uhum. trocar a palavra remissão, eu não posso trocar a palavra redenção. Por outro lado, eu posso trocar a palavra beneplácito, Uhum. certo? Que vinha na Ara lá, né? Que por anos e anos, né? E que quem é que usa essa palavra? Uhum. Tem outros termos que as traduções tentam alterar e que às vezes prejudicam a compreensão do todo, né? Uma expressão muito comum na Bíblia, que aparece bastante nos Salmos e depois Jesus repete no Sermão do Monte, são as bem-aventuranças. Uhum. João Paulo, você é um homem bem-aventurado. Eu não uso essa expressão com você, ainda que eu acho que você seja um bem-aventurado, né? Mas às vezes a tradução vai e traduz lá por feliz. Uhum. E aí isso me rouba a oportunidade de trabalhar o conceito de bem-aventurança, que é um conceito mais amplo, muito mais forte do que uma mera felicidade, conforme a gente encontra aqui no nosso contexto contemporâneo, o uso da palavra, né? Aí quando vai para inglês é ainda pior, é happy. Aí Uhum. é happy meal, entendeu? É uma coisa muito É muito vazia, esvaziado. né? Aham. Muito esvaziada. Então, as traduções elas seguem essas linhas diferentes e nós temos boas traduções. Eu recomendo sempre o uso de múltiplas traduções para Uhum. comparação. O pregador tem que fazer isso Verdade. se ele não tem acesso ao texto original, né? Atualmente, eu tenho usado a NAA. A Uhum. NAA eu adotei porque ela trouxe uma atualização de linguagem bem legal, sem roubar a teologia do texto. Uhum. Então, ela manteve a teologia, eles não mudaram aqueles chamados textos do coração. Sabe Uhum. aqueles textos que todo mundo sabe de cor? E eles ficaram, mas isso incluiu Gênesis 50:20. Perfeito. Exato. Incluiu Gênesis 50:20. Caminhando para a conclusão, qual é então a verdadeira mensagem de Gênesis 50:20? Então, ela é uma mensagem que nos faz trabalhar uma construção teológica, né? Que no artigo eu menciono, a gente faz um paralelo com o livro de Atos. No livro de Atos, aparece no discurso de Pedro isso com muita clareza, né? Jesus Cristo foi morto pela vontade e presciência de Deus. E aí depois Pedro diz: vós o matastes. Uhum. Então, a morte de Cristo não foi um acidente, assim como a venda de José não foi um acidente. Então, Deus usa dessas coisas e Deus mesmo determina essas coisas, usando a livre agência humana para cumprir os seus planos ao longo da história. Aquele nosso famoso hino reformado, os seus intentos cumpre Deus Uhum. no decorrer dos anos, não é? E ele vai fazer tudo de acordo com os seus Deus planos. não transforma o mal em bem. Essa não é a ideia do texto. Se Uhum. Deus quiser transformar, ele pode, mas o texto de Gênesis 50:20 não diz isso, não é essa a mensagem, né? E Legal. isso faz diferença na minha vida, né? Uhum. Isso faz diferença na minha teologia, naquela hora que a teologia tem que fazer valer, na hora do mal, eu tenho que entender que eu estou debaixo da soberana mão de Deus em todas as coisas. Isso, eu não dependo de Deus transformar aquele mal em bem, mas na verdade ele já tinha predeterminado esse mal para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Amém. Essa é a interpretação de Romanos, Amém. capítulo 8. Então, tem muitas implicações teológicas aquele texto de Gênesis 50:20. Muito bom. Doutor Mauro, muito obrigado. Foi
Mais uma vez, bastante agradável esse bate-papo contigo. Foi bom. Deus nos abençoe na compreensão da sua palavra. Amém. É isso aí, mais um programa Fides Reformata. Compartilhe, anuncie por aí. Esse programa está disponível tanto no canal do YouTube do Andrew Jumper, quanto no IPB Multi, a plataforma de programas da Igreja Presbiteriana do Brasil, aí da nossa APCOM. Então confira os nossos canais, confira as nossas mídias, também está em áudio, em podcast. Confira tudo isso, compartilhe, faça propaganda de tudo isso e acompanhe os nossos programas Fides Reformata para sua edificação.